Fala pessoal, tudo bem? Danilo aqui. E seguinte, tá? Eu quero propor aqui agora um exercício de imaginação. Vamos lá. Eu quero que você pense aí no seu círculo de amigos o seguinte: existe alguma pessoa para quem todo mundo liga quando as coisas apertam? Tô falando daquele amigo que é bom em ouvir, que ele parece que sempre tem a resposta correta, sabe? A palavra certa para te acalmar e que é o resolvedor de coisas. Por muito tempo na minha vida, eu me esforcei para ser essa pessoa, o resolvedor. E eu posso falar que, em grande parte, eu consegui. É engraçado porque quando a gente para pensar nisso, existe aqui, aí, né, um certo conforto, um orgulho de ocupar esse papel. Nossa, ser o resolvedor. Você se sente meio que útil, você se sente forte, você se sente confiável. Só que é o seguinte, esse papel, ele tem um lado sombrio, cara. Uma regra, assim, que ninguém fala e que eu acabei seguindo por alguns bons anos. E eu não percebia. E eu tô falando na regra, né? De que o resolvedor, a pessoa que resolve o problema alheio, ele não tem problemas. O porto seguro das outras pessoas, ele não pode afundar. O ajudador não pede ajuda. Eu sempre achei que essa autossuficiência ela fosse a minha melhor qualidade, né, digamos assim. E na real que hoje eu começo a olhar para trás, eu vejo que era a minha maior defesa. Foi simplesmente uma muralha que eu levantei para esconder o meu maior medo, talvez, sabe? Que é de ser visto como uma pessoa vulnerável. E eu precisei entrar em colapso, né? Que foi aquele caso da crise de pânico que eu tive no mercado, para começar a entender a diferença entre o que é força de verdade e o que é uma armadura construída pelo medo. E depois que essa minha ficha ela caiu, eu fiquei meio, sabe, bitolado, meio obcecado em entender o seguinte: da onde que vem isso? Por que a frase, ai, eu preciso de ajuda, por que ela parece um palavrão na nossa boca, sabe? Algo que não deve ser proferido. E eu percebi o seguinte também, né, quando eu parei pra pensar e olhar pra dentro, que essa muralha, ela não era uma coisa única. Ela é um projeto, né, uma engenharia social, digamos assim, que é bem comum, aparentemente, e que ela era construída por vários tijolinhos. E muitas vezes esses tijolinhos, eles são os mesmos. A gente vive hoje numa sociedade que meio que gamifica a vida, né? Transforma tudo em jogo. É sobre você ser o melhor, é você ser o mais rápido, ser o mais bem-sucedido. E pedir ajuda nesse jogo da vida é como se você fosse apertar ali o pause e admitir que você não sabe passar de fase. É como se você estivesse ali declarando, mesmo que só por um segundo, que você é um perdedor. O nosso ego, parece que ele é treinado, ele foi treinado, né, está treinado atualmente para competir. E ele odeia essa sensação de sou um perdedor. Esse tijolo aqui, ele é um pouco mais sutil e ele até tem aquele ar de nobreza, sabe? Olha, os meus amigos, eles já têm tantos problemas. Ai, a minha família já se preocupa tanto. Eu não quero adicionar mais um peso. A gente começa a se convencer de que o nosso sofrimento é um problema, é um incômodo para as outras pessoas, uma inconveniência. A gente meio que se convence que o nosso sofrimento é como se fosse aquela visita chata, inconveniente, indesejada, que vai na casa dos outros. O que a gente não percebe é que a amizade de verdade deixa a porta sempre aberta, sabe? Você não precisa se sentir dessa forma. Talvez em algum momento ali da nossa infância ou da nossa adolescência, a gente pediu ajuda para alguém e não foi levado a sério. Então a gente pode ter ouvido um, ai, engole isso, não é nada sério, sabe? E o cérebro, ele né, uma maquininha interessante. Ele aprende as coisas. Ele aprende que se abrir é perigoso, porque você corre o risco de ser invalidado, então não vale a pena. A gente simplesmente para de tentar. A gente prefere ficar guardando essa dor, esse problema, do que a possibilidade de ser rejeitado novamente. Não, esse aqui, gente, esse aqui é o meu tijolo Master Blaster, sabe? O principal. A minha identidade,
ela estava tão meio que misturada com essa imagem do o cara que resolve, que pedir ajuda seria que meio que trair essa imagem, esse personagem que eu tinha, né? Essa visão que eu tinha de mim mesmo. Que Danilo seria eu se eu não fosse o mais forte, sabe? O mais independente? Que tipo de pessoa seria eu? Eu dou os conselhos, eu não recebo conselhos. É como se fosse uma crise de identidade. Você não tem medo só do que os outros vão pensar de você. Você tem medo do que você vai pensar de si mesmo. E a parte triste disso tudo é que essa muralha, essa armadura, ela era pesada, mas ela parecia que funcionava. Eu andei, né? Eu caminhei um bom tempo da minha vida com essa armadura, né? Aos trancos e barrancos, com ela ali rangendo, mas eu permaneci em pé. Isso até o dia que o meu chão caiu por terra. O fim do meu último namoro, pra mim, não foi só um término, sabe? Pra mim foi o fim de uma estrutura, de um futuro que eu já tinha desenhado na minha cabeça como ia ser. Então, praticamente foi um luto por uma vida que não ia mais existir. E é complicado pensar que no meio desse caos todo, né, essa loucura toda, aconteceu meio que um abalo sísmico ali interior. Eu tive a crise de pânico. E quem já teve algo semelhante sabe como é. Não é simplesmente, ai, fiquei nervosinho. É meio que uma sensação, assim, visceral, sabe? Que vem de dentro, que, pô, você vai morrer. O seu corpo parou de funcionar, o seu coração tá tão apertado que ele parece doer, assim, fisicamente, sabe? O ar não vem, você tá com medo, é puro terror. E naquele momento, enquanto eu tava no mercado, passando por tudo isso e tendo que fingir que eu tava bem, né? Porque eu tava ali num local público, a armadura que andava comigo, ela não rachou, né? Ela se desintegrou. Pela primeira vez em muito tempo, o resolvedor, né? O ajudador, o porto seguro, ele não tava mais lá. O cara forte, naquele momento, era só um cara assustado. E pela primeira vez, sabe? Eu consegui formar uma frase assim na minha cabeça e foi bem assim, tive um momento de clareza e eu só consegui pensar em eu não consigo fazer isso sozinho. E depois que isso aconteceu, eu lembro que o meu primeiro pedido oficial de ajuda não foi um discurso bonito, nada. Foi uma mensagem para um amigo, né? 3 palavras. Não tô bem. E a resposta desse, né, desse meu amigo não foi um conselho, não foi uma indicação. Ele só falou, cara, do que se precisa. E aí eu pedi o contato da terapeuta, né? Falei que eu estava pensando em começar, que eu precisava de ajuda, porque eu não estava no momento bom. E nesse pequeno momento ali, nesse pequeno diálogo, eu comecei a entender que ajuda, né? Ajuda de verdade, não é uma solução, né? Muitas vezes não é a solução, mas é presença. E depois que eu peguei o contato da terapeuta, veio uma parte também bem difícil, que era oficializar, né? Eu precisava de ajuda. Eu tinha que admitir para uma pessoa estranha que a minha cabecinha ali, né, que até então eu mergulhava, ela não estava bem, ela estava meio biruleibe das ideias. E daí veio a segunda reflexão, né, que pedir essa ajuda profissional não é uma coisa para quem é louco. Não, não. Hoje eu vejo diferente, eu vejo que pedir essa ajuda profissional é para quem é corajoso. É para quem tem coragem de se olhar no espelho com, com a luz acesa. Eu acho que essa é uma boa analogia. E sabe que loucura? Quando aconteceu isso, né, esse surto e pedir ajuda, ninguém me chamou de fraco. Ninguém se afastou. Na verdade, aconteceu o contrário. As pessoas, elas vieram até mim, sabe? Quem era meu amigo mesmo ali se aproximou. E aí eu comecei a entender que, cara, as pessoas não querem um amigo perfeito. As pessoas querem um amigo real, uma pessoa real. Pedir ajuda não é um atestado de incompetência. É um certificado de humanidade. É você começar a entender que força de verdade não é sobre nunca cair, mas talvez saber quem que você pode procurar quando você estiver no chão. Hoje eu ainda continuo sendo esse cara que as pessoas ligam, né? Mas a diferença maior é que hoje o meu telefone também faz ligações, sabe? Também manda mensagens. Eu ainda sou um porto seguro, né? Me considero essa pessoa ainda, mas agora eu também tenho um canal de comunicação para um rádio, né? Quando a tempestade for forte demais. Nossa, eu tô inspirado hoje, né? E o fato é que quando eu derrubei essa muralha, né, de, porra, não quero pedir ajuda, não quero ser essa pessoa fraca, assim que eu derrubei essa barreira, eu vi que por trás dela não tinha fraqueza, nunca teve fraqueza. Tinha eu.
tinha um Danilo lá, simplesmente. É isso. A verdadeira força não é você ser inabalável, é você ser real, sabe? Ser um Danilo qualquer. E se por acaso você se reconheceu, sabe, em alguma parte dessa história, né, de ai, carregar esse fardo, né, que não necessariamente precisa ser seu, eu queria te convidar para fazer uma pequena reflexão. O que que você acha que podia ser o seu mais simples, o seu menor pedido de ajuda, né, que você pode fazer essa semana? E não precisa ser um pedido, tipo, igual eu, sabe, tive uma crise de pânico. Não, pode ser pedir ajuda para carregar compras, para ir comprar uma roupa nova no shopping, sabe? Uma coisa pequenininha, sabe, para assistir um filme. Apenas para você começar a praticar esse exercício, né? A treinar esse músculo. Eu acho que a mensagem do diário de hoje é sobre vulnerabilidade, sabe? Se mostre vulnerável, porque como eu disse mais cedo, eu acho que a gente quer parecer perfeito, mas na real, na verdade, as pessoas não querem perfeição. Elas querem pessoas. Então, por hoje é só, né? Espero que você tenha gostado. Um beijo, um abraço, um cheirinho amasso e tchau!